Bombardearam o nosso barco da Consciência e, novamente, várias outras vezes foi interceptada também. E esse processo de interceptação ele aconteceu em águas internacionais, a mais de 100 milhas náuticas. Tinha pelo menos 3 horas que eles já estavam interceptando o nosso sistema de navegação e a nossa comunicação, já estava difícil de comunicar. Só que a gente tem outros métodos de navegação, inclusive que não dependem de aparelhos eletrônicos. A gente estava indo de uma Gaza mesmo assim. E aí eles enviaram primeiro 2 barcos, passaram muito rapidamente, depois enviaram 2 drones, e a gente ainda sem saber se eram drones daqueles modelos que eles usam em Gaza, que assassinam pessoas, com um método de tiro com inteligência artificial, inclusive, para não errar o tiro. E depois vieram os barcos para interceptar a flotilha. Depois que interceptou a flotilha, ele prendeu todo mundo, tomou controle do barco, deixou a gente por cerca de 8 horas, 9 horas na proa do navio, do barco, e depois levou a gente para dentro do barco, até que levou cerca de 23 horas depois do ataque, a gente já estava no porto de Ashdod, sequestrados, porque não era em nenhum momento nossa intenção entrar naquela região da Palestina histórica ocupada. E depois de lá, tinha muita pressão para que a gente assinasse, eles tentaram fazer toda uma manobra publicitária para dizer que estavam nos recebendo bem, mas eles não sequestraram. E depois disso levaram a gente para uma unidade prisional, sempre pressionando que a gente assinasse que a gente entrou ilegalmente em Israel, mas a gente não queria ir para lá, a gente foi sequestrado para entrar naquele lugar. E eles não só nos sequestraram, mas roubaram nosso barco e, pior de tudo, roubaram toda a ajuda humanitária que ia para as crianças de Gaza. E depois disso, 2 dias na unidade prisional, eles entenderam que a gente teve audiência de custódia, onde na audiência de custódia nos falou essas mesmas coisas, falou de 8 décadas de genocídio de limpeza étnica, de um estado de colonização e apartheid, de uma ideologia racista e supremacista do sionismo, e eles não gostaram do que ouviram. E também não gostaram do fato que eu recusei receber qualquer comida ou água deles se eles negam essa mesma comida e água aos palestinos presos em Sideteimã e outros centros de tortura, ou mesmo em Gaza. E aí ameaçaram me colocar num isolamento total e eu mantive a minha decisão e fui levado para lá. Passei 2 dias nesse processo de isolamento, um processo já bem mais violento, mas eu prefiro não entrar nesses detalhes agora, porque qualquer violência e violação que a gente passou, uma pequena fração de cada palestino, quase 10 mil palestinos estão nessas masmorras nesse momento. Então nada que um aliado passa, principalmente alguém com visibilidade, com carinho de tanta gente, se compara com o que cada palestino está passando lá, única e exclusivamente por nascer palestino. Então é muito importante que a gente denuncie sim qualquer violação que acontece com qualquer aliado, mas a gente não está lá por nós, a gente está lá a serviço da causa palestina. Em inglês para a imprensa árabe, por favor. So it's been 5 days since we were kidnapped by the Zionist entity in international waters, under nautical miles from any of our targets, because we were going from international waters to Palestinian territorial waters, which is not Israeli international territorial waters. And we were kidnapped by the Zionist entity with a lot of violence, taken to a prison unit. After 2 days, I was taken to a solitary confinement under a hunger strike and water strike. And in the end, they said they will not release me for 7 days. They would take me to another prison, even to Gaza. They were threatening to take. And in the end, they took me home. So I said I will not be I will not leave before everyone left. But they showed me the tickets, and they showed me the flight tickets of everyone, and they said, because of your connection flight, you will be the last one to arrive home. And if you don't go right now, it will take a lot of time for everyone to go just because of your decision. And I wanted them all to go home, and so I accepted to come home. I'm pretty sure they are on their flights right now, unless they lie to us once more. And we had our goal to get to Gaza, to break the siege and to create a people's humanitarian cordon. And they managed to stall us, but they didn't deter us. We continue going, we continue sailing until Palestine streets. They have a next mission very, very soon. And
Yes, they think they have everything, but all they have is their weapons, their bombs, their hate and their violence. We have all the rest. We have the most important. We have solidarity, we have courage, we have social majority of billions of people who know that starving children to death is wrong. And that's why I know we will win. The Palestinian people will win together with the world in solidarity with them. Qual é a situação? O Irã, Israel atacou o Irã há poucas horas, né? Você acha que isso pode causar uma escalada no conflito do Oriente Médio? Sua preocupação com o povo palestino aumenta nesse momento? Israel tem planos de atacar o Irã há muitos e muitos anos. E ele tenta fazer isso de uma forma que, ao invés deles executar esse ataque, eles tentam fazer com que os Estados Unidos executem esse ataque. Com esse informe que você me deu agora, quer dizer que eles desistiram de tentar empurrar os Estados Unidos para fazer e fizeram isso diretamente. Toda vez que eles entendem que eles estão com correlação de forças muito ruim em relação a eles e ao projeto de hegemonia mundial, eles tentam escalar. Tudo que Israel tem é o ódio, a violência e a guerra. E essas são as armas que Netanyahu tem para permanecer no poder. Ele vai fazer isso ao custo de milhões de vidas. E por isso a gente precisa deter. Netanyahu é o inimigo número 1 da humanidade nesse momento. E o mundo precisa deter esse regime odioso antes que seja tarde. Qual a situação dos outros ativistas? Sobre a guerra midiática. Eu não... Me perguntaram se eu aceitei assinar qualquer documento. Eu nunca aceitei assinar nenhum documento. Eles me informaram que eu estou banido de ir para Israel por 100 anos, mas eu não tenho intenção nenhuma de ir a Israel. Eu tenho intenção de ir a uma Palestina livre. Espero ir muito antes disso. Então essa medida de banimento de 100 anos